Arquiteto, ele é um resolvedor de problemas. Exatamente isso. Só que alguns problemas são trazidos por outros para que ele resolva, como por exemplo, quero fazer uma casa, quero fazer um prédio. É um problema, num bom sentido, no qual ele sabe resolver isso, e quando ele tem repertório, quando ele tem técnica, quando ele entende, né, sempre repetimos, se ele sabe como se faz, ele sabe como projeta. Então ele resolve um problema e depende muito mesmo do repertório que ele tem, ele causa um outro problema, mas ele resolve esse problema muito de uma forma, eh, maestral, assim dizendo. Porque tem tudo aquilo que a gente fala, né, naquele grande funil, os anseios do cliente, valores, técnica construtiva, legislação, eh, cara, tem um monte de coisa envolvida. Esse projeto, por exemplo, eu não vou detalhar tanto, mas é muito interessante, sobre técnica construtiva, não vou detalhar tanto, mas é muito interessante, eu queria falar de problemas que ele resolveu, sabendo da técnica, causou ainda, por exemplo, estética no prédio, desenvolveu a parte estrutural, no qual, dependendo do partido, assim dizendo, estrutural que ele adota, ou a técnica construtiva, assim dizendo, né, do repertório do arquiteto, ele resolve praticamente o projeto com o pessoal da engenharia, né? Ele facilita isso. E olha que interessante, ó, muito legal. Observa a implantação do prédio. Depois a gente vai chegar nos desenhos dele, você vai ver que ele pega esse terreno aqui todo. Mas olha como ele foi posicionado. O que eu acho legal é que ele me remete a uma arquitetura dos anos 70 ali, onde eles tinham todo esse cuidado, né? Deixa o prédio bem no limite da rua ali, né? Faz aquelas entradas onde parece que você passa na calçada e ao mesmo tempo parece que você está parte do jardim do prédio, né? Você sente isso. É uma liberdade, mas está essa liberdade com um limite, mas ele amplia o campo de visão da perspectiva de quem está passando pela calçada, por exemplo. Esse é um ponto mais, né, arquitetônico, assim dizendo, né, de partido. Mas olha que interessante, né? Vamos caminhar um pouquinho, ó, depois a gente chega aqui, eu vou te mostrar o que, que eles fizeram. O que eu gostei muito, muito, é isso aqui, ó. O que eu queria mostrar, na verdade, eu gostei muito foi da implantação. Ó, a técnica construtiva causando, né, tendo toda a interferência na arquitetura. E no decorrer dessa obra, né, no conjunto dessa obra, os arquitetos causaram isso, assim dizendo, né, nesse bom sentido, causaram este problema resolvível, né, e deram a solução. Ou seja, se você observar esse edifício, ele é inteiro de concreto. Dá uma olhada aqui, ó, em penas de concreto, pilares de concreto. Olha como ele tem penas. E aí, como o arquiteto domina a técnica construtiva, ele até, assim dizendo, brinca com essa técnica, né? Causando esse efeito de pedra, que é trabalhar toda a madeira, né? A forma desse projeto, dessa construção, na verdade, para que tenha esse efeito, para que se adquira esse efeito. Olha que interessante, a gente tem uma parede aqui, não poderia ser a mesma parede, mas não, ele vai causando isso, né, essa parede mais estreita, essa parede mais grossa, justamente para causar essa grande quantidade de volumes. Ó, não podia ser a mesma laje aqui, essa de baixo, mas ele fez questão de fazer esse detalhe para que causasse nesse conjunto de módulos, né. E aí como é que você projeta isso para que se entenda isso na estrutura, né, se entenda isso como um projeto estrutural, onde não dê essas interferências ou essas dúvidas, assim dizendo, né, ou seja, ele causou um problema aqui, né, ao fazer isso, mas ele deu a solução já, né, então ele entende muito da técnica construtiva. É isso, esse é o ponto, ele conseguiu causar isso.
que eu acho interessante, se a gente tem a percepção do que é a estrutura, de como a estrutura funciona, olha que interessante, tem um baita de um pilar aqui, que na verdade, muito provavelmente, esse pilar sobe e reflete, né? E aqui a gente não tem uma viga chegando ali. Muito provavelmente essa viga deve estar lá dentro, né, desse trecho, para fazendo como se fosse, você vai ver que tem mais pontos aqui, como se fosse fazendo, é, a gente chama de transição, né, assim dizendo, para as paredes. Que vamos ver se a gente acha. Olha que interessante, ó. A gente tem uma empena grandona aqui, né? A gente tem um outro volume de laje aqui, etc, né? Olha como tem volumes, né? E como a parede toda é trabalhada. E olha aqui, ó, ela não saiu aqui, ó, deixa eu apagar e a gente volta. Ela não saiu, né? Tem um pilar aqui que não saiu na empena, né? Geralmente colocaria aqui, porque essa empena é uma estrutura, né? Um grande pilar, né? Enorme, né? Uma cortina gigante. Só que ele não fez isso. Ele lançou, então ele fez o que? Ele tem um pilar aqui isolado, ele lançou numa viga de transição e depois ele tem a outra empena aqui que não é estrutural, né? Porque você vê as lajes apoiando nela, mas é, pela forma com que ela é feita, esse grande empenho, ele consegue trabalhar muito bem onde ele vai apoiar a laje e fazer essas transições. Isso aqui é muito interessante, né? Ele tem um conjunto muito grande de estrutura. Praticamente, o esqueleto do prédio é monolítico, né? Numa única estrutura onde ele consegue trabalhar muito bem isso. Esse prédio, muito provavelmente, você pode tirar todas as paredes internas e reconfigurar todo ele, que a casca dele é o que manda na estrutura, né? Não tem uma parede, por exemplo, estrutural, uma alvenaria estrutural nesse sentido, né, que eu ia falar. E vamos dar mais olhada. Olha quantas caixas de concreto no mesmo tipo, no mesmo estilo, e que ela vai se sobrepondo. Cara, na cabeça do arquiteto, esse 3D ou esse 4D, sei lá, 6D, tem que estar muito claro, principalmente nas técnicas construtivas, né? Ele tem que justificar muito bem esse projeto. E é muito legal, ele remete muito aos projetos da década de 70. Eu acho muito legal isso. Isso é muito interessante na arquitetura. Quando ele domina, né, a técnica construtiva, fica mais interessante ainda. Tá vendo? Ó, isso que eu falei, ó, onde é calçada, onde é parte do lote, né? É só calçada, é parte do lote, ou ele fez questão de abrir isso. Claro que ele fez questão, né, de abrir isso. Do jardim, você sabe que você pode circular pelo jardim do prédio, mas, né, é uma área privativa. Eu acho que isso é fantástico. Aí é que tá, né? O arquiteto pegou um problema que veio lá da construtora, do cliente, e resolveu esse problema com essa maestria, assim dizendo, né, transformando tudo aquela técnica em arte também, né, em arte no sentido de agradável, né, de conforto, de espacialidade. É isso, ele distribuiu muito bem a técnica que ele conhece, né? Quer ver, ó, vamos chegar lá, ó, tá vendo que o prédio parece que não tem, né, aquela, não parece não, não tem, né, uma grade fechando, e isso ele se aproveitou muito bem também, né, muito bem também é, do que ele pode construir no local, né, os limites de construção. Isso é muito interessante porque ele trabalha muito bem isso, né? Então, é, ele se prevalece, não prejudica, né, o zoneamento ou o local, né, o terreno não prejudica o que ele vai construir, né, a vontade da construção, assim dizendo, né, o que ele quer expressar para o cliente, o que ele quer expressar para o usuário e também para quem está passando, né? Ele tomou partido disso, na verdade, né? Quer ver? Agora vamos ir lá. É isso daqui, ó, resolvedor de problemas. Olha que interessante aqui, quer ver? Vamos chegar lá na implantação. Olha o que ele fez aqui, né? Comumente, né? Olha, o lote está aqui, ó. O que faria? Apontaria para uma rua e faria isso aqui, ó, né? Faria um bloco maiorzão aqui pegando, só delimitando a área, né? Ali, recua aqui, recua ali, o resto é o prédio, assim dizendo. Não, mas ele fez questão de posicionar um prédio, né, num certo ângulo,
né? A gente vê também o norte para cá, então muito provavelmente faz isso aqui, né? O sentido, né? Nasce aqui o sol e se põe aqui. Toda a fachada dele está virada para o norte. Ele fez questão de virar a fachada para o norte. Arquiteto resolvedor de problemas, né? Como que eu vou dar qualidade a esse edifício, né? A esses apartamentos? Como é que eu vou dar qualidade a tudo isso? Vou pegar todo o meu repertório e aplicá-lo. É isso. Sem repertório é difícil a gente fazer isso. Repertório arquitetônico, entender legislação, entender tudo que passa ali à volta do arquiteto, técnica construtiva, né? E de como conversar, né? Para resolver os problemas, é isso. De como conversar com as outras disciplinas, né? Com os outros arquitetos e com os outros engenheiros envolvidos no projeto. Olha que interessantíssima a planta, né? Não está reta no terreno, ela tomou essa proporção e abriu o prédio, na verdade, para a cidade. Muito legal esse projeto. Cara, eu ia falar pouco, mas é muito gostoso estudar arquitetura. Você vê um belo do corte, né? Muito bem desenhado o corte do projeto. Aí você consegue entender, né? As ferramentas que a gente tem, como Revit, como AutoCAD, como ArchiCAD, como XYZ, são formas de representar aquilo que o arquiteto já tem lá dentro, já conhece. Senão ele não consegue dar essa resolução. Né? Desenhar por desenhar, né? Sem você entender o que você está fazendo, não chega na resolução. É disso que eu gosto de falar. É disso o arquiteto tem que entender o que ele está fazendo no Revit, no ArchiCAD, num módulo aí, né? Num modulador aí de projetos. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, compartilha Instagram, TikTok, plataforma matriz, YouTube também.